A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Olha, meus amados irmãos, hoje é o nosso quarto áudio, nosso quarto estudo, onde estamos tratando do assunto o discipulado, né? Estamos aí aprendendo um pouquinho mais sobre o discipulado. É lógico que cada tema que eu estou falando com você aqui, existe vários outros temas, e eles é um estudo muito comprido, meus irmãos, né? Só que não teria como eu trazer assim. Então, hoje trago esse básico, o discipulado, para você ter uma noção das coisas. Bom, hoje nós vamos falar de títulos e cargos. Bem interessante no nosso tempo de hoje. Mas o tema aqui do O Discipulado está baseado em 2 Coríntios 5,17. Que está escrito assim, olha: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, meus irmãos, o caminho com Cristo começa assim, tudo se fazendo novo, né? E quando você vem dentro da Bíblia Sagrada a entender essas coisas, nós compreendemos bastante isso. Títulos e cargos. Eu quero ler aqui alguns versículos que é um pouquinho comprido, tá? Mas eu vou fazer menção disso. Abre a sua Bíblia comigo em Efésios. Vamos lá, é só ir um pouquinho para frente. Efésios capítulo 4, do 11 ao 16, diz assim, olha só. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Cristo decidiu isso, né? Uns veio como apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento. Então, para que servia esses cargos e títulos? Para o aperfeiçoamento dos santos. Essas pessoas que têm esse título, eles têm a obrigação de ajudar no aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando Cristo vir buscar a sua noiva, ela tem que estar edificada. E quem é que vai fazer esse trabalho? Essas pessoas que foram nomeadas, que receberam títulos e cargos de Deus. Deu para entender um pouco? Vamos lá, versículo 13. Aqui vai até o 16. Até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda de todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Quer dizer que se você tem um bom pastor, se você tem um bom profeta, um apóstolo, um evangelista, doutores da lei, que são professores aqui, né? Se você tem essas pessoas que te ensinam a verdade, você não vai cair na astúcia enganosa, fraudulenta de homens que pregam as suas doutrinas mundanas. Falei aqui direto. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Verso 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação. Deu para entender isso? Será que você compreendeu aqui que esses títulos e cargos, eles têm uma ligação de fazer você, que nem eu. Eu fui ungido a pastor. Quando eu fui ungido a pastor, automaticamente eu já estava vindo com um dom da palavra, ciência da palavra. Deus tinha me dado o dom de visão. Eu já estava com bastante dons que Deus tinha me dado. Mas de todos os dons, eu não sabia direito do que fazer. Não vou falar muito de dom agora não. Mas aí, como um pastor, eu direcionei o que eu devia fazer. Hoje eu dou ensinamento bíblico. Eu pego um versículo, eu trabalho em cima dele, Deus me dá uma mensagem. A todo momento Deus fala comigo. Deus pode me dar uma mensagem dentro do banheiro, fora, no ônibus, andando, seja onde for.
Eu não surfo não, mal sei nadar direito, mas se eu estivesse surfando em cima de uma onda, era capaz de Deus me dar um versículo. Ó, tá vendo aquela gota d'água? Mas Senhor, é uma imensidão de água. Sim, mas aquela ali, faz um estudo. Porque, meus irmãos, Deus tem me passado coisas que eu sei, eu não conheço o teu coração. Tem pessoas que entram aqui no meu áudio e falam assim: pastor, como é que você sabe da minha vida? Só pode ser Deus. É óbvio que é Deus. Eu não conheço a sua vida, eu não sei nada da sua vida, mas o meu Deus que te conhece de frente, de costa, por dentro e por fora, Ele me dá uma mensagem que vai falar ao seu coração, porque Ele sabe o que você precisa ouvir. Então você que já aprendeu nessas mensagens aqui, não critique, não toque, não reclame, mas cada um tem o seu chamado. Quando você vai para o exército, existe o soldado, o cabo, o sargento, o tenente, o general, todos eles têm uma patente, todos eles têm isso, cada um tem a sua função. A mesma coisa dentro de uma igreja. Aqui nós entendemos então no versículo 11, que ele colocou uns como apóstolos. Mas eu não gosto de tal apóstolo. O problema é seu e da pessoa, mas que existe, o nome apóstolo existe. Agora, não gostar de outra, parece um sentimento maligno. Repreenda e ore por aquela pessoa que você estava planejando odiar. Vamos lá? 1 Timóteo, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 3... do verso 1 a 16, irmãos. São 16 versículos que eu vou ler. Olha só. Do 1 ao 16. Os deveres dos bispos e diáconos. Ó. Esta é uma palavra fiel se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então dentro da igreja existe pessoas com esses cargos? Existe, mas eles têm que estar enquadrados dentro dessa palavra. Vamos lá para o versículo 3. Não dado a vinho, não pode ficar beberrão por aí não. Não espancador, sabe aquele que bate na mulher e chega na igreja e diz que ama? Não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Não pode ter essas coisas não. Versículo 4. Que governe bem a sua própria casa. Ei, começa daí. Quer ter cargo na igreja? Ah, você quer dirigir a igreja? Dirige bem a sua casa. Porque o que tem de gente que não dirige a sua própria casa e quer dirigir uma igreja? Como? Aqui está dizendo no versículo 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Aleluia! Tem, meus irmãos? Quem não governa bem sua própria casa, terá cuidado da casa de Deus? Lógico que não. Verso 6. Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém, verso 7, também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. As pessoas têm que ver, olha, esse aí é um pastor. Sim, sempre foi assim esse cara aí é uma boa pessoa, sempre foi de Deus mesmo. Para que não caia em afronta e no laço do diabo. Verso 8. Da mesma sorte, os diáconos... Não, eu vou voltar no 7, porque vai fazer a gente lembrar da igreja, dos desigrejados. Olha só. Convém também que tenham bom testemunho dos que estão de fora. Por que de fora? Significa que você está dentro de alguma coisa. Igreja. Só para reforçar o tema anterior, né? Versículo 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Verso 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé e em uma pura consciência. Verso 10. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, e se forem irrepreensíveis, né? Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e sua própria casa. Porque os que servirem bem como diáconos
adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem, depressa. Verso 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. Olha aí de novo, outra prova. A coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém? Deu para entender que para fazer a obra de Deus, aqui é um recadinho, esse discipulado aqui, para quem um dia sonha fazer esse episcopato, é uma boa obra, só que você tem que começar a governar bem a sua casa. Ah, pastor, então vou desistir. Por favor, não seja covarde. Volta, não seja covarde não. Comece a governar bem a sua casa. E se tem alguém aqui, se eu estou falando com pessoas que ele é membro da igreja, maltrata a sua mulher, maltrata seu marido, e na igreja dá uma de santinho, olha que Deus te pega, viu? Deus não quer ninguém de capa, Deus não quer ninguém de fingimento. Para servir a Deus, tem que primeiro governar bem a sua casa, para depois querer governar a casa de Deus. Nossa, pastor, nossa nada, só meu. Deus me passou agora, não quero saber. Esse negócio de maltratar, de responder na ignorância. Ei, mulher, quem é você para falar mais alto que teu marido? Respeita ele, que ele é o anjo de Deus aí na tua casa, ele representa, você tem que obedecê-lo. Pastor, mas você está falando comigo e meu marido não é cristão. Tá, a Bíblia fala para você ganhar ele pelos teus testemunhos. Vou parar de falar da vida dele. Isso, fala da vida de Jesus para ele. É assim que funciona. É assim. Amém? Amém, meus irmãos? Não terminamos ainda esse pequeno tema, né? Temos mais algumas coisinhas para falar amanhã, mas eu vou terminar aqui e amanhã a gente continua esse tema.